Pois bem, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindo à nossa aula de geografia de hoje. Pessoal, é importante que vocês estejam aí com o livro didático de vocês, abram na página 20 até a página 21 e acompanhem essa aula. Lembro a vocês também que essa aula de hoje vai estar auxiliando vocês a estar respondendo o bloco de atividade 4 do nosso primeiro trimestre, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos à nossa aula. Nessa aula, falaremos sobre o conceito de lugar, relacionando a nossa identidade e cultura. Esse estudo serve de base para a compreensão do espaço geográfico. Lembro a vocês também que já falamos aqui nesse mesmo canal. Tem algumas videoaulas que vocês podem estar procurando, né, que fala sobre o conceito de paisagens e os seus elementos. Com isso, eu entendo que você já tem base suficiente e condições de identificar a particularidade entre os lugares que vocês vivem, ou seja, entre o lugar de convivência, tá bom, pessoal? E relacionar essas diferenças do nosso lugar com outros lugares do planeta. Então, meus alunos, nessa nossa aula especificamente, vamos estudar sobre o conceito de lugar. Então, vamos à nossa aula? Conceito de lugar para a geografia. Vamos lá. Se pesquisarmos no dicionário, por exemplo, veremos o conceito relacionado com o espaço ocupado, com pequenas áreas, localidades, pontos de observações, regiões, referência, entre outros. No entanto, meus alunos, o conceito de lugar para a geografia é algo que vem ganhando um espaço, que vem ganhando um debate mais acirrado sobre isso. Tudo bem? Traduzindo em miúdos para que vocês possam entender. Lugar nada mais é do que a porção de convívio, onde a gente se relaciona com as pessoas diretamente, de uma forma, digamos assim, afetiva. Onde a gente tem um sentimento de pertencer àquela região, ou melhor, àquele lugar. Então, meus alunos, entendam que lugar é isso. É onde você cria aquela coisa gostosa, aquele prazer de convivência. Os lugares, apesar de terem características mundiais manifestas, ou seja, características diferentes, também são únicas, carregadas de características próprias, que diferencia os demais lugares em seus aspectos físico, econômico, cultural e político. Deu para entender isso aí? Eu vou dar como exemplo para que vocês possam entender melhor. Por exemplo, a nossa casa, a nossa rua, a nossa escola, a casa de um amigo, a casa de um parente, um bairro. Então, pessoal, criamos essa relação. Independente, se porventura algum dia um de vocês ter que ir morar em outra cidade para estudar ou para trabalhar ou por qualquer outras coisas que tem a ver com característica pessoal de cada um, vocês vão sentir saudade daquele lugar onde vocês moravam antes. Tanto das pessoas como da rua, até a própria casa onde você morou. Então, isso tem a ver com a questão de lugar, tá bom? E agora eu quero que vocês me respondam uma coisa. Não precisa mandar aqui não, mas no pensamento aí. Como é o lugar onde você vive? Qual a sua relação entre as pessoas desse lugar? A sua relação é boa, é ruim? Você gosta dessas pessoas ou não? Tá bom? Então vamos continuar a nossa aula para que não fique muito longa. Vamos falar hoje sobre lugar, identidade e cultura. Como vimos, lugar é a porção ou parte do espaço onde vivemos o nosso dia a dia. Numa interação entre nós, que acabamos influenciando e transformando a paisagem e estabelecendo um vínculo. Lugar ou lugares com os quais criamos uma identidade, ou seja, com a qual daremos uma grande importância e ela terá uma grande significativa ou um grande significado para nós. Pois bem, pessoal, lugar é onde interagimos e atribuímos sentimento pessoal, como já falei, não é isso? E a gente acaba tendo uma relação entre o espaço geográfico, criando então um laço afetivo. Eu já citei alguns exemplos para vocês, que eu não vou estar falando aqui para a aula não ficar longa, tá bom? Vamos falar um pouco agora sobre a identidade. A identidade dos lugares. A identidade do lugar, pessoal, se refere ao conjunto de características própria que diferencia aquele local ou aquele lugar dos demais lugares. O lugar engloba, pessoal, o espaço construído pelo indivíduo
ou por grupos de seres humanos. Ou seja, é o espaço que faz parte do cotidiano da sociedade. Os lugares geralmente refletem o indivíduo ou o grupo de indivíduos que neles habitam. Expressa, portanto, a identidade cultural de cada grupo, evidenciando a característica única daquele local. Por exemplo, a gente pode citar aqui, se você analisar bem, o pessoal do sul do nosso país, por exemplo, eles têm costumes diferentes dos nossos. Se você analisar bem pessoas lá do Oriente, por exemplo, as mulheres, ela coloca aquele pano sobre a cabeça. No Brasil já não vestimos assim. Então isso é questão de cultura de cada lugar, tá bom? Tem a ver com a identidade de cada lugar. A identidade cultural. A identidade cultural, pessoal, é o conceito das áreas da sociologia e da antropologia, que indica a cultura em que o indivíduo está inserido, que está dentro dela, tá bom? Além disso, determinados fatores de identidade são decisivos para que um grupo faça parte de tal cultura. Por exemplo, pessoal, a história, o local, a raça, a etnia, o idioma, a crença religiosa. Tudo isso faz com que o ser humano ou o indivíduo acaba se identificando com aquela região, com aquele lugar ou com aquela cultura no qual ele está inserida. A maneira como as pessoas se relacionam com a natureza, a língua falada, o jeito de se vestir, de se alimentar, as crenças religiosas, ou seja, a cultura dos povos é diferente em vários lugares do mundo, ou seja, em cada lugar do mundo a cultura é única, tá bom? Apesar que existem algumas regiões que acabam também ali se identificando com aquela cultura e colocando em prática ou criando através daquela sua própria cultura. Então, através de um laço cultural, pode dar ramificações de outras culturas aí. Os elementos culturais refletem o modo como determinado grupo se organiza e modifica o lugar em que se vive. Consequentemente, pessoal, é possível observar qual a relação de cada sociedade com a natureza. Podemos citar, por exemplo, características da organização das habitações, o respeito pelo meio ambiente, a dependência de um indivíduo com outro indivíduo, ou com atividades relacionadas, por exemplo, com a pesca, com a caça, entre outros, tá bom? É de acordo com as características de cada lugar que se dá a relação do trabalho e o convívio. Além disso, a paisagem ela pode refletir a cultura compartilhada pelo indivíduo, ou parte dela, que vivemos ou que vive determinado grupo em determinado lugar. Por exemplo, também podemos citar um símbolo, um monumento, uma obra de arte, por exemplo. Esses elementos aí costumam revelar a identidade cultural de determinada sociedade ou de determinados povos que habitaram aquele local. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês consigam entender esse assunto. Volte o vídeo quantas vezes for necessário, até compreender. Faça pergunta, tá bom? Leia também as páginas que eu passei no início do vídeo no livro de vocês. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.